Um abraço a todos vocês aí no canal. Eu gostaria muito de mandar um abraço pro meu amigo Antônio Carlos, da Vitória da Conquista, meu xará, que se encontra na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Antônio Carlos, um abraço aí, tamo junto, irmão. Tamo junto aí pela promessa. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que muitas coisas foram colocadas na Bíblia para nos enganar. Aqui nós chamamos de Escritura Sagrada, né? Mas que não é mais sagrada, porque foram totalmente adulteradas. E é claro que eles deixaram para nós, não que eles deixassem, mas o próprio Criador intervém ali e ficaram pistas para que nós possamos investigar. Para que possamos investigar e através dessa investigação que tantas pessoas têm feito aí, fazer com que essa investigação desperte as pessoas, né, os nossos amigos, nossos irmãos, os que têm vontade de sair do sistema. É preciso ter vontade, é preciso ter coragem para isso. Saiam do sistema. Desse sistema mentiroso que está aí nos enganando o tempo todo. Que ocultou a origem, a identidade do Criador, ocultou a origem do povo, tanto pretos e brancos, ocultou toda a história foi ocultada, foi, sabe, ela foi trocada. A figura que se encontra na Bíblia, Padre João Ferreira de Almeida, a Bíblia Católica, a figura dos deuses, dos nomes dos profetas, dos nomes das cidades, dos nomes das terras, totalmente trocado para que nós não sabíssemos essa verdade, não chegasse ao nosso conhecimento essa verdade. É claro que não foi pelos homens que isso aconteceu, foi através dos deuses, né? Que são muitos eles, principalmente o chefe de todos eles, né? Que é o Zeus, Deus dos deuses, que é o cantado nos hinos evangélicos e católicos, né? O Deus dos deuses, que é o próprio Satanás, que é o próprio Jesus, Javé, Jeová, o nome que queira dar a ele, que é adorado nos tempos de pedra, o adorado das nações, o queridinho das nações, né? O mais exaltado, o mais glorificado, o mais falado, o mais amado, que anda ao contrário daquilo que está escrito nas Escrituras, será odiado por todos por amor de meu nome. Todos, por tudo e por todos. E esse nome não é Jesus Cristo, esse é falado em tudo. O nome que é odiado é o nome de Yahushua. Inclusive o sistema está aí falando que é Yeshua, né? Porque quando nós viemos falar de Yahushua para eles, o nome não é Yahushua, o nome é Yeshua, é o mesmo Jesus. Então você se prepare, você fique muito atento a isso aí. E principalmente pessoas que estão falando de Yahushua aí. E vocês têm que ficar veiaco aí. Tá, pessoal? O livro de Salmo 106, ele fala totalmente aqui daquelas passagens, né, daquela passagem, onde o Criador tira o povo ali da terra de servidão, que eu, sabe, isso não foi naquele lugar lá, naquela Península Egípcia, que é pequena também. Aquilo é tão pequeno quanto Israel, o Israel da ONU, criado em 1948, que não é Yashuru. Não foi por ali que, sabe, que aquilo aconteceu aqui dentro, aqui, nas terras de Canaã. As terras das nações. Essa terra ela pertencia a muitas nações. A muitas nações. E essas nações, elas foram expulsas pelos filhos de Ashuru, as tribos, de pretos e brancos, indígenas, que é hoje a capital de indígena aí, quando eles entraram nelas. A terra já tinha dono. É por isso essa briga de inglês e francês conosco,
que nos escravizou por muitos anos, depois da reconquista de Asholaim, que eles voltam novamente para ela. Ela já pertencia a alguém. Depois do pecado de Adão e Eva, essa terra passa a pertencer à família de Caim, todo aquele pessoal de Caim. Você pode pesquisar isso no livro de Gênesis, lá você vai encontrar essa passagem. Ali com pequenos detalhinhos você vai entender do que eu estou falando aqui. E também os apócrifos, né? Você pesquisar os apócrifos. Então aqui já foi povoada por essa descendência dessas pessoas. E muitas dessas pessoas eram filho do pai da mentira, que era o próprio Caim, que tinha se corrompido ali através da morte, Deus morte, Satanás, o próprio Jesus Cristo. Vós sois filho do pai da mentira. Se de um lado o irmão, agora Sete, né? Esses nomes estão todos blasfemados, claro que não são esses nomes, estou falando para você entender. Ele vem da linhagem da obediência, um vem da desobediência, então você precisa entender isso. Se de um lado existe o pai, que é Yahweh, que todos aqueles que obedecem alcançará êxito na vida, do outro lado vem Caim, que é o filho de quem? Quem é que induz Caim a matar Abel? Quem que induz Caim a matar Abel ali? O próprio Satanás, que bota na cabeça dele, olha, estão querendo fazer com que você case com a sua irmã feia. E a sua irmã bonita vai ser dada ali para Abel. Mate ele. Depois que você sendo o mais velho, o primogênito, ele tem todos os, vamos dizer assim, todos os glamours de um filho, né? Está com ele sendo mais novo. E coloca aquilo na cabeça dele, ele ficava, e Caim já tinha uma índole má. É só você ler os apócrifos de Adão e Eva. Você vai entender. Chega a ponto de bater até na mãe dele ali. Sempre foi rebelde, então ele coloca para esse plano. Tudo que acontece no planeta hoje está aí acontecendo, da tecnologia, da religião, da política, principalmente da religião e da política, que esse Satanás, né? Esse diabo, a serpente, o dragão, que é o próprio que está hoje nos tempos de pedra, para ele ser adorado, ele precisava destruir aquilo que Yahweh tinha criado. Destruir fisicamente, para ele entrar, para ele conseguir o seu poder. E o seu poder é conseguido quando ele consegue fazer com que Caim mata o seu irmão. Aí toda a humanidade está condenada, já foi condenada desde que sua mãe tinha pecado de comida da maçã e deu para seu pai, né? Daquela, diz que é maçã, mas nunca foi, que lá a Bíblia cita uma vez que é figo, enfim, daquele fruto ali, né? Daquele fruto, que era um fruto verdadeiro, que existia aquele fruto no jardim, que não é para eles comer, porque no dia que eles comessem, eles iam conhecer a ciência do bem e do mal, iam conhecer aquilo que fazia bem e também aquilo que fazia mal. A mesma coisa que faz bem é a mesma coisa que faz mal. Já falei isso num vídeo anterior, né? A mesma ferramenta que está na sua mão hoje, que você pode usar para salvar a vida, para ajudar as pessoas, você pode também usar para destruir. A internet você pode usar para aprender coisas, sabe, que não tem nenhum, sabe, louvor no nome do Criador, né? Aí se ensina você a fazer tantas coisas malignas, né? É só você saber se informar. E assim como você pode também ver, destrói casamento. Enfim, não vou nem entrar em detalhes agora. Então tudo isso, assim também como é as plantas, os frutos, né? A mesma coisa que faz o bem, que pode ser para curar uma coisa terrível, também pode ser para fazer uma coisa também que não é nada agradável ao corpo, à alma humana, né? Pode também ser um veneno. Então essa é a ciência do bem e do mal. O homem passa a ter esse conhecimento. E através dessa morte de Abel, é que a humanidade está hoje, né, vasta, condenada às guerras. Hoje os homens têm, sabe, todo o domínio, né, de criar uma arma de destruição em massa, química, né, bacteriológica, enfim, guerra biológica. Em tudo que você imagina de ruim, o ser humano ele consegue fazer. Não é que ele consegue descobrir, ele consegue, sabe, fazer aquilo. É que na sua mente, dominando sua mente, está aquele que fez com que Caim matasse Abel. Então isso é muito importante você saber disso, né?
E se você pega o livro de Salmo 106, que fala ali da transição do povo dentro das terras de Canaã, você fica impressionado, né? O livro de Salmo 105, e deu-lhe as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, né? Então você vê que quando os filhos de Ashur entram em Canaã, Canaã já está edificada. Muitas coisas que hoje existem aqui nas nossas terras já existiam. Então eles chegam, já chegaram, já pegaram aquilo ali. Se você ler o livro de Josué, você vai ver. Quando eles vão lá espiar, eles veem ali, sabe, coisas, né? Cidades fortificadas, cidades, né? Imensas, com pessoas, sabe, muitas multidões de pessoas. Então, tudo que eles já chegam, o que eles fazem é expulsar essas pessoas através de quem? Da força de Deus, mesmo, da força do Criador Yahweh. Porque aquelas pessoas também eram pessoas fortíssimas, em guerra, super inteligente, mas por trás dos filhos de Ashuru estava quem? Yahweh, o vencedor de batalhas, né? O grande, esse sim o grande criador, o grande pai, estava ele. E você vê toda vez que Israel, dizendo Israel para você entender, ele conquista ali uma cidade, ou eles vencem uma grande batalha, não é por mérito da sua espada, das suas lanças, dos seus cavalos, dos seus. Não, da numerologia dos seus povos, não. Mas muito mais porque Yahweh entra com eles em combate. É só você pesquisar ali. As maravilhas, é por isso que esse Deus de século não pode fazer maravilha. Ele faz alguns prodígios, alguns milagres mentirosos para enganar o povo, e tem enganado o povo dentro dos tempos de pedra. Você vê o do Rodomiro Santiago vendendo um grãozinho de feijão por R$ 1.000, dizendo que cura Covid-19. Nós sabemos que essa Covid-19 não existe. O que existe aí é um demônio matador, que se encontra no livro de Apocalipse 6:8, só você pesquisar quem é ele. Ele está lá. É o próprio Deus adorado no templo de pedra. E desse Deus não pode vir nada bom, porque ele é do mal. É só você fazer uma pesquisa na sua vida, você que está no templo de pedra. Você que tem batalhado a vida toda pelo seu casamento, para não ver seus filhos nas drogas, vê que nada disso, sabe, tem feito resultado. Dessas pessoas que vão para a fogueira santa de Israel, a igreja mundial, na igreja universal, perdão, a mundial também tem lá as suas campanhas mentirosas, assim como também na Assembleia, tem na Presbiteriana, na Igreja Batista, na Revolucional, todos eles são filhos da Igreja Católica. E se você parar de gastar dinheiro, se você economizar, todo mundo pode ter um carro, uma casa, é só você economizar. O que acontece ali é que você começa a economizar, achando que aquilo está trazendo você uma bênção, mas não é nada disso. Ele não está te dando nada. Quem está sendo mesmo abençoado ali, sabe, através da mentira, são os chefes dos tempos de pedra, que são riquíssimos através do seu dízimo, das suas ofertas, que você está dando. Você acha que aquilo está sendo dado por esse Deus desse século. É mentira, ele não te dá nada. Muito pelo contrário. Ele tem reinos e glória que ele dá a quem ele quer, mas são esses que estão aí vendendo CDs aos milhões, que sabe que moram em Copacabana, que moram no Morumbi, que moram na Pampulha, entendeu? Que moram na Barra, em condomínios fechados, luxuosos, tem seus iates, tem os seus carros de luxo, sabe, tem casa, sabe, em Miami, em Orlando, e você não tem nada disso. O que você consegue comprar é um carrinho convencional, ter uma casinha, ter uma vida, sabe, mais ou menos, e você acha que isso está sendo dado por esse Deus desse século. Não, é porque você economizou. Em outrora você cheirava, você fumava maconha, você bebia, você fazia um monte de coisa errada. E você gastava dinheiro, sabe, a balde. Agora, quando você entrou no sistema de pedra, você parou com isso. É por isso que os prodígios, os milagres deles são mentira. E quando você olha para sua família, você está destroçada, está afundada. Os seus filhos no homossexualismo, os seus filhos estão nas drogas. Muitas das vezes está rolando no seu casamento uma traição, da sua parte mesmo, sabe? Ou ambas as partes. E no fundo da sua mente, no fundo, sabe, se você for honesta com você mesmo, sabe? Você vai ver que não tem nada bom vindo desse Deus, cabeça de bode. Também chamado aí de Jesus Cristo, de Javé, Yahvé. Que é o mesmo que é adorado pelo presidente, pelos, sabe, que tem no Congresso, Parlamento, Supremo Tribunal, o mesmo, quem é da Macumba, quem é da Umbanda, quem é da Quimbanda, quem é do budismo, do islamismo, dos católicos,
dos evangélicos, dos kardecistas, é o mesmo Deus. O Deus ecumênico, que abraça todas as multidões, todos os povos, todas as nações. É por isso que o nome é adorado das nações. E nunca foi Yahushua, que se você falar hoje na sua casa agora, que esse Deus pregado no céu de pedras, Jesus Cristo aí é o Deus da mentira, o pai da mentira, você vai ser odiado pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua irmã, pelo seu sogro, sua nora. Por quem é que você quer que você possa pensar que te ama? Aí você vai ver que não existe nenhum amor. Mas eles amam sim esse pai da mentira. Porque a mente está hipnotizada, ela está, sabe, presa dentro de um hipnotismo, de um escravagismo, sabe, mental tão grande, que eles é capaz de te entregar até a morte na cadeia, pra você ser preso, pra você, sabe, ser degolado. Chega pra eles agora e diz pra eles, se é a máscara da cara, pra eles, sabe, fala alguma coisa agora aí, sabe, olha, Yahushua está, sabe, esse sim, ele pode salvar de tudo isso que está acontecendo pra você ver o que vai acontecer com você. Eles vão te odiar. A sua mãe, o seu pai, o seu irmão, sua esposa, o seu esposo, seu filho, sua filha. Principalmente os alienados, que acham que sabem alguma coisa da Bíblia. É só você fazer uma pesquisa com você mesmo aí agora aí. Então, tudo isso é uma grande mentira. E você vê que as pessoas que estão aí nos canais, né? Ela está sempre tentando nos confrontar, falando que Jerusalém não é aqui. Fazendo com que as pessoas acreditem que nós estamos mentindo, que estamos errados. Pessoas que estão aí nos canais falando de Yahushua. E vou mostrar uma coisa para vocês agora aqui no livro de Salmo. Cento e seis. Eu quero que você leia todo o Salmo. Quando eu pedir para você ler um livro, você leia todo o livro. Embora isso não vai modificar em nada, porque a ver do primeiro capítulo, do primeiro versículo até o último, você vai encontrar muito mentira e menos verdade. Mas de qualquer forma, é bom que você pesquisa. É bom que você, sabe, vá e faça. Para as pessoas não dizer aí que você está, sabe, sendo levado por nós em cima de um versículo só. E para você encontrar aqui verdade no meio de mentira, você precisa sambar muito. Mas eu sei que tem muitas pessoas aí que têm encontrado essas verdades, muito tem me falado para mim. Ana Maria, o Mano, a Luciele Lira, várias pessoas, a Neide, a Cleide, a Kátia, né, o Bruno, a TT, várias pessoas têm visto essas verdades aí, o São Pedro Moreira, e tem falado, Antônio Carlos, descobri coisa aqui importante, Antônio Carlos, lá na Vitória da Conquista, e o Altemir, em Santa Catarina, várias pessoas no mundo todo, né, a Tereza, a Neide, a Neuza, né, alguns são nos Estados Unidos, outros na Europa, sabe, a Fernanda em Portugal, então muitas pessoas aí, nossos amigos, têm feito isso e têm pesquisado. Têm pesquisado e têm encontrado coisas aí muito mais às vezes do que eu. Eu fico às vezes impressionado, né, quando as pessoas me mostram algumas coisas lá. No caso, veio num livro tal, num versículo tal, né? Um abraço a todos vocês, né? Eles não estão fazendo isso para mim, estão fazendo para Yahushua. Estão contando às nações, né, os feitos de Yahushua, do verdadeiro Pai, daqueles que aceitam ser chamados de filho dele, né? Aqui no livro de Salmo 106, né, fala das tribos de Ashuru, o que elas fizeram de mal ali com Moshe, né, quando estavam ali aqui mesmo na Serra de Canaã, peregrinando na Serra de Canaã, não foi naquele lugar lá. Mas existem algumas coisas aqui que eu gostaria muito que você, sabe, visse aí, né? E fizeram bezerro em Horebe, né? E adoraram a imagem fundida. Eu estou lendo o versículo 19, né?
e converter a sua glória na figura de um boi que come erva. E esqueceram-se de Yahweh, né? Nunca foi Deus, né? Seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilha na terra de Cão, nas terras de Cão, né? Mas falando de Cão aqui, de Canaã, né? Dos descendentes de Cão, Canaã. Você vê que no livro Salmo 106 aponta falando de Cão, as terras de Canaã. Você vê que tudo isso acontece aqui. Tudo acontece aqui mesmo nas terras de Canaã. Muitas coisas na Bíblia está sendo contada de uma maneira para que nós não entendêssemos, para que nós não fossemos entender nunca mesmo. As pessoas que fazem isso com esse propósito, para que nós não entendêssemos mesmo. Para nós ficássemos batendo cabeça, assim como as pessoas estão aí nos tempos de pedra, batendo cabeça, à mercê dos seus falsos pais, pastores e padres e bispos e cardeais e reverendos, né? E apóstolos mentirosos que nunca foram, a paz de santo, a rabinos, a papas, né? Que nunca lê a Bíblia, são ler ali uns papelzinhos, tudo é editado, sabe, por eles mesmos. Para que não, assim, por isso que essas pessoas estão aí dando dízimo, dando oferta, que você fala que não existe, e eles não acreditam. Eles tendo a Bíblia nas suas mãos, eles não têm a coragem de pegar para ler, para examinar se aquilo é verdade ou não, que estamos falando com eles. Mas eles preferem ir pela cabeça de quem? Dos seus falsos pais, seus falsos líderes. A ninguém os chameis de pais nem de mestre, mas eles chamam essas pessoas de pais, de mestre, né? Meu pai na fé, meu mestre. E até cantado aquele cantor baiano lá, né? Meu mestre. Hoje está aí na política, um deputado, né? Riquíssimo, enquanto que estão nos tempos de pedra, assim como também acontece na Lagoinha. Enquanto a Ana Paula Valadão, sabe, está aí nadando em dinheiro, as pessoas que estão ali estão pobres. O Bispo Macedo, na Record, o Valdomiro Santiago, o Cila Malafaia, que é um dos homens mais ricos do Brasil. E os seus líderes estão aí. E muitos estão aí sofrendo, né? No auxílio emergencial que acabou agora em janeiro, em dezembro, né? Padecendo necessidade. Andando ao contrário daquilo que está escrito na Escritura, que a descendência do justo não mendiga o pão e nem vai ficar desamparada em hipótese alguma. Isso é muito forte. E esqueceram-se de Arro, né, seu Salvador, e fizeram grande no Egito, maravilha na terra de Cão, né? Coisas tremendas no Mar Vermelho. Pelo que disse que teria destruído se Moshe, seu escolhido, se não pusera perante a ele naquele transe para desviar a sua indignação a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Então você vê que os próprios filhos de Ashuru, os filhos das tribos, né, que não são 12, são muitas, porque era daquele tempo ali, as pessoas, sabe, ter muitos filhos, nunca foi 12, 12 é o número da maçonaria oculta, católica, evangélica, que é o 66, adorado por eles aí nos tempos de pedra, que está no nome do próprio Jesus Cristo, né? Esses três números, 66 ou 999, né? Então você vê que virando de perna para cima é o 6 e para baixo é o 9, também para não se confundir, né? Você vê que tudo isso acontece aqui. Que bezerro de ouro eles fazem isso aí? E isso é adorado sempre de pedra. Porque a imagem do próprio Jesus Cristo é a própria imagem do Bafomete. O chifre, né? A cruz ali, ela é o próprio chifre. É por isso que eles estão sempre usando a mão. Já vi Evangelho fazer a mão chifrada várias vezes, né? Outra hora eles tiraram a foto colocando o V, né? E esse V é maligno, né? Significa, sabe, apontando para cima, né? A estrela, que é a própria cruz, né? Se você pega aquela cruz, ela transforma na própria estrela, que está em todos os seus documentos, em todos, sabe, os setores políticos, financeiros do mundo todo, e religioso também, está em tudo. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos, né, à voz de Arro. Pedro levantou sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. Né? Então, estou falando essas coisas aqui. Então, o que eu quero mesmo é que você verifique alguns versículos e você vai entender o que eu quero dizer. Né?
e que humilharia também as suas descendências entre as nações, e as espalharia pelas terras. Aonde é escrito no Carlos, versículo 27. É por isso que hoje a classe preta, a classe indígena nem existe mais. Aqueles que estão ali é a mistura daquele povo que estava junto. Não são os verdadeiros, que foram dizimados, principalmente nas Américas. Não existe mais eles. O que existe na Bolívia, na Colômbia, no Peru, no México, são alguns descendentes pequenininhos que ficaram por contar a história e mesmo assim não conta porque estão também servindo a pau, pedra, ouro e bronze, o Deus desse século. O Deus desse século. E tanto é que a imagem preta que se encontra nas terras de Jerusalém, no Brasil, é padroeira de toda a América Latina. Ele vai dizer para você que é de Guadalupe, no México, mas não é. É cantada em vários hinos aí. Senhora da América Latina, falada várias vezes pelo Papa. E a mesma senhora também pode ser o Senhor, porque é a imagem feminina e masculina ali. Você pega aquele Deus Aparecida, ele é um homem. Olha para ele para você ver. Aquela imagem de um homem preto, um homem negro, né? A quem eles chamam de senhora, que pode ser tanto mãe, como pode ser também filho. Não é pai, mãe ou filho. É por isso que eles nunca falam do pai, sempre falam da mãe e do filho. E quando eles falam de Deus, eles falam que Deus tem uma mãe, a mãe de Deus. A serpente, o dragão. Também se juntaram com Baal, Peor, e comeram o sacrifício dos mortos. O México faz muito isso até hoje lá. E aqui também, Baal, Peor, comeram o sacrifício dos mortos. No México existe uma festa mexicana lá, que é isso que acontece. Tem alguém mentindo aqui, Edinho? Muito feito no México, em vários lugares das Américas, inclusive aqui no Brasil. Assim provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre ele. Então, o que está acontecendo hoje conosco, aqui, hoje, o assunto do momento que está acontecendo hoje no mundo todo, ele vem por causa também disso aqui. Por causa, tudo está apontando para os pretos e brancos e indígenas. É por isso que a mulher disse lá, a Kamala Harris, né? O que está acontecendo veio para dizimar pretos, indígenas e latinos. Ela não fala de branco, porque esses brancos são os latinos. Muitos estão hoje na Itália, estão em Portugal. Estão espalhados por toda parte do mundo. Brancos que aqui viviam, principalmente os alemães. Foi dizimado na Segunda Guerra para exterminar, porque eles não podiam. É por isso que foi proibido os livros ali, por Hitler. Assim também como foi proibido aqui por Rui Barbosa. E ainda continuam sendo proibidos até hoje, né? Alguns livros. Livros que o Rodinei fala aí, você não encontra em nenhuma parte do mundo, em nenhuma biblioteca nacional, no museu. Mas que ficou para que a história fosse contada. É por isso que as pessoas odeiam ler. É por isso que esse é o Brasil de país terceiro mundo, porque essa coisa dos seres latinos, né? Vou dizer assim, ser analfabeto, ser um país de pouca educação, porque foi proibido desde o começo, não podiam ler. É só você ver os filmes aí de escravo. Você não podia falar, você não podia saber, sabe, outra língua, você não podia saber ler. As missas, né, eram celebradas em latim, creio que os cultos também eram celebrados também em latim, né? Não latim, falado em espanhol, mas aquele que se fala lá em Roma. Ali o Papa usa uma língua que ninguém entende, para que ninguém entendesse mesmo. E era proibido, sabe, você dar aula, você era considerado herege, bruxos. Muitos que morreram na fogueira morreram porque estavam dando aula, escondidos. A menina que roubava livro, mostra isso aí. Um grande filme premiado, Hollywood brinca com a história. Porque existia um livro que falava do que você está contando aqui, das verdades, do nome de Yahushua, o nome de Yahoo, o pai e o filho, uma pessoa só. Sabe, e mostrava aonde estão as tribos verdadeiras, o povo branco, quem era. Conhecia o nome de Yahweh, eram riquíssimos. Os seus bens foram roubados, pelos roubadores que aqui entraram, que eram os donos da terra antigamente.
mas que perdeu, porque eles faziam culto a esses demônios. É por isso que Yahweh diz, olha, não vai aprender com eles quando chegar lá. E o povo de Ashuru, os pretos, os vermelhos, os brancos que viviam no meio deles, fizeram pior do que as nações que aqui estavam. Então se levantou Finés, que executou o juízo e cessou aquela peste, né? Então isso aconteceu lá, né? Mas as pestes vai até o dia de hoje. E isso lhe foi reperpetuado por justiça de geração em geração para sempre. Indignaram também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moshe por causa deles. Essas águas da contenda aqui, ó, tudo está ali, naqueles lugares ali que eu falei para vocês, principalmente no Peru. Tudo onde tem ali uma fonte no meio de um deserto, sabe? Árido, um deserto, sabe? Hostil. Existe uma fonte de água, uma das melhores águas, sabe, do mundo. Ela está inundando alguma coisa agora, que deu até um pântano lá, né? No meio de um deserto, um dos lugares mais quentes do mundo, que não é aquele ali do Saara. Eles dizem que alguém foi furar petróleo lá e achou aquela fonte que nasce de uma pedra. A gente vai contar essa história para boi dormir, né? Acho que nem os bois, os porcos conseguem dormir com uma história dessa. Vão, na hora que eles conhecem a verdade, até os animais sabem que é o nome do Criador verdadeiro. E quem não sabe é você, que é ignorante. Eles vão dizer, por que é isso, né? Nos seus pensamentos ali. Para de conversar esse papo furado. Então ali é onde, sabe, Moshe fere aquela rocha e aquela água jorra nas terras peruanas, naquele deserto árido ali entre o Peru, a Colômbia e o Chile, se não falha a memória. É só você fazer uma pesquisa aí. A BBC mostrou isso aí e a Rede Globo retransmitiu isso aí em cadeia nacional. Muito forte quando eu vi aquele dia, aquilo lá, né? Mostrou as linhas de Nazca com as suas figuras, né? Está escrito no livro aqui, olha o que esse povo está fazendo aí, ó, as pinturas, gravuras que eles estão fazendo. Onde as tribos viviam. É só você pesquisar e ter interesse em universidade, querer aprender alguma coisa da parte do Criador. E antes, ó, vamos ler agora aqui, né? Porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destrua os povos como Yahweh lhe disseram, né? Antes se misturam com as nações, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Onde está no caso? 34, 35, né? E serviram seus ídolos que vieram a ser um laço. Eles não fizeram o que Yahweh manda e se misturam com essas nações. E por que isso veio servir ser laço para eles? Mais tarde, eles foram escravizados por essas nações. Quando eles acharam que estavam fortes, eles viraram escravos. E a Rede Globo vai mostrar agora uma minissérie aí, que vocês precisam dar uma olhada naquilo lá, que diz que, e se a África dominasse a América? Tá vendo que eles contam a história? Se, né? Não. Houve um dia, houve um tempo em que isso aconteceu. Houve um tempo em que os pretos, junto com seus irmãos brancos igreja, dominavam tudo isso aí. Mas eles passam a ser escravos. Porque eles fazem isso aqui. Livro de Salmo 36, versículo 34, 35, está dizendo isso aqui. Isso lhe serviu de laço. Que laços são esses? Laços de tropeço, laços que o levaram para a matança, sabe? Que foi a pior que existiu desde que o mundo é mundo, na escravidão. Centenas de milhões de pessoas morreram na escravidão, assim como os irmãos brancos morreram na Inquisição. E até hoje nós ainda somos escravizados. Está terminando agora, quando a glória da herança volta a ser falada novamente. E os nossos olhos começam a se abrir, né? E as novidades começam a ser contadas novamente de Yahsholaim. O nome Yahweh começa novamente a soar nas terras de Yahsholaim. O nome de Yahusha começa a ser falado. E começa a ser contestado por políticos, por religiosos. Pela primeira vez, sabe, o nome de Jesus é jogado para um lado e eles colocam Yeshua aí. Para dizer, olha, sabemos o nome não é Yahusha, é Yeshua. O nome é Yahusha, porque a salvação vem de Yahweh. E serviram seus ídolos que vieram a ser de laço,
Demais disso, sacrificaram seus filhos, suas filhas aos demônios, né? E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas, que se, que se sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Nas terras de Canaã. Os ídolos das terras de Canaã. A coisa da magia negra, do sacrifício de crianças, que acontece até hoje no Brasil, quando somente essas crianças estão sendo sacrificadas. Isso acontecia porque os próprios filhos pretos faziam isso, nos seus rituais, né, de magia negra. Mostrando, falando novamente ali da Colômbia, mostrou lá que ali existia uma deusa que sacrificava a criança. Tudo isso aconteceu aqui dentro. Deusa nada, era uma rainha, né? Eles colocam o nome de Deus. Tudo isso acontecia e ainda acontece nas terras de Canaã. Os ídolos que eles se contaminaram com ele nas terras de Canaã, hoje chamado de Brasil, chamado de, sabe, de Colômbia, de Peru, de México, de Venezuela, chamado de Argentina, de Chile, de Uruguai, de Paraguai. O Paraguai foi a única resistência daquela guerra, a Batalha do Riachuelo foi para isso mesmo. Existia ali uns rebeldes que ainda defendiam o nome de Arrucho e toda a identidade, toda a originalidade do nome do povo. E Duque de Caxias vai para ali e acaba com todo mundo, né? Juntamente ali foi França, Inglaterra, não foi, sabe, brasileiro, né? Todas essas pessoas que estão hoje com seus bustos nas praças, os seus nomes aí, sabe, no alto grau da história, sendo tirados como heróis, como, sabe, como verdadeiros, né, heróis da humanidade, na realidade foram os maiores vilões da história. Os ingleses e os franceses. Mas tudo isso volta novamente a ser proclamado de Rachoalaim. A verdade volta a ser falada de Jerusalém. Mas tudo acontece por causa disso aqui. Derramaram sangue inocentes, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Muito forte. E não terminou não, né? Versículo 41. Pelo que se acendeu a ira de Yarro contra o seu povo, de modo que abominou as suas heranças, e os entregou nas mãos das nações, aqueles que o aborreciam se assenhoraram dele, e os inimigos oprimiram e humilharam os debaixo das suas mãos, né? E os entregou nas mãos das nações, aqueles que os aborreciam se assenhoraram deles. Que nações são essas, no caso? Inglaterra, França, Holanda e Espanha. Hoje chamados de colonizadores das Américas, descobridores das Américas e do Brasil, que nunca descobriu nada. Eles já viviam aqui, mas foram expulsos e voltaram novamente por causa do pecado do povo de Achoru, a quem você chama hoje de Israel, de Brasil. Nós sabemos quem são. São os pretos, são os indígenas que foram mortos e os brancos, dizimados na Inquisição Católica, nas cruzadas evangélicas. E os pretos que morreram na escravidão, do qual eu sou um descendente e você também é, preto e branco, igreja. Então você vê que tudo isso aconteceu nas terras de Canaã, Brasil. É por isso que os olhos do mundo se voltam para cá. É por isso que as terras, sabe, do Brasil, tudo isso que era Brasil, se volta para cá. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.